Olá, meus queridos! Estamos nós aqui de novo, junto com vocês para a gente resolver e tirar as dúvidas sobre mais um conteúdo. Olha a dica aí, ó. Se for sair, use máscara. Mas é melhor que você fique em casa, para que depois a gente possa estar todo mundo junto novamente. Então vamos lá, gente. A nossa dica vai continuar sendo função afim, ok? Vamos lá. Vamos tirar umas dúvidazinhas aqui, que eu sei que todo mundo, a maioria da galera aí que está começando, ela tem uma dúvida sobre o gráfico dessa função. É onde começa a embaralhar, porque entra aí a álgebra e entra a geometria juntos aí, se entrelaçando, né? E aí vem aquela dúvida, né? Por que que o A é ali, por que que o X é aqui, por que que o Y é ali? Ok, mas vamos tirar essa dúvida agora. Aqui, gráfico da função afim. O gráfico, aliás, o plano cartesiano, já é conhecido pelos senhores. Nós temos dois eixos, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Aqui eu já planejei aqui para vocês um pequeno esboço de um gráfico da função afim, tá? Então, o gráfico da função afim, ele tem esse comportamento aqui, ó. O gráfico é sempre uma reta. O gráfico da função afim é uma reta. Atenção! A função afim, o gráfico é uma reta, mas nem toda reta é o gráfico da função afim, ok? Olha só, por exemplo, se eu tenho uma função em que o gráfico ele é aqui, ó, paralelo a esse eixo das abscissas, ele não é uma função afim, tá? Ele não vai ser uma função afim. Não vai ser o gráfico da função afim, ele vai ser o gráfico de uma função constante. Os senhores viram lá anteriormente no outro vídeo, né? No primeiro vídeo. Então vamos lá. Aqui no gráfico da função afim, é notável que a gente tenha pelo menos 2 pontos. 2 pontos é o suficiente para a gente determinar essa função. Okay? Então aqui nós temos 2 pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Tá? Cada um desses pontos, o ponto A e o ponto B, eles têm coordenadas no sistema cartesiano, né? Essas coordenadas eu tenho aqui, ó, para o ponto A, eu começo aqui, ó, é o XA, né? A gente não pode esquecer isso. XA. E eu tenho aqui, ó, no eixo das ordenadas, o YA. O YA. E aqui no ponto B, eu tenho as coordenadas XB e YB. Pronto. As coordenadas de B. E aqui são as coordenadas de A. Coordenadas de A. Ok? Sempre vamos ter um ponto, sempre vai ter as coordenadas X e Y no plano cartesiano. Ok? E a gente nota, bem aqui no plano cartesiano, ó, vamos descendo. Pã, o gráfico ele toca bem aqui, ó, no eixo das ordenadas. No eixo das ordenadas ele toca aqui, ó. Esse ponto que ele toca é exatamente o termo B. Estão lembrados? Estão lembrados? A minha forma geral da função afim é y igual a ax mais b. Esse bzinho aqui é o cara que toca aqui nesse eixo das ordenadas. Nesse eixo das ordenadas. Agora, como é que a gente determina esse valor? Como é que a gente vai determinar o valor do A? Já que o B, ele é notável aqui no gráfico. Ele é notável. Como é que a gente vai determinar o A? O A é exatamente, como nós falamos anteriormente,
a taxa de variação ou o coeficiente angular. O coeficiente que ele vai fazer mexer com este ângulo aqui, ó. Tá? E como é que a gente calcula isso? Nós vamos calcular da seguinte maneira. Ó, a gente sabe que daqui de 0 até xb eu tenho a medida xb. E de xb até xa eu tenho a medida. Que medida eu vou ter? É lógico, né? Que eu vou ter a medida xa menos a medida xb, né? Eu vou fazer essa medida aqui, dando essa variação. A variação nada mais é do que essa diferença entre esses dois valores, né? xa e xb. E aqui desse lado, olha, eu tenho daqui de yb até ya, né? De 0 a yb eu tenho a medida yb. E de b até ya eu vou ter a medida, eu vou colocar aqui para esse lado, porque nós vamos utilizar esse lado aqui, ó, estendendo aqui a nossa pontinha, eu vou ter a medida, né, yb, ya, eu vou ter a medida ya menos yb. Tá? Então, para determinar o ângulo, professor, estou vendo uma coisa aí, olha. Eu estou vendo que ele formou um triângulo aí também, não é isso? E um triângulo é algo que vocês já trabalharam e conhecem muito bem como calcular algumas medidas do triângulo, né? Lembram, né? Lembram? Então, ele forma também aqui um ângulo que também esse ângulo vai ser a mesma medida que está formada aqui. Por causa daquela leizinha que diz, numa transversal, duas paralelas, né? Duas paralelas, os seus ângulos alternos, aliás, os seus ângulos colaterais, tá? Colaterais, eles vão ser congruentes, serão congruentes. Então aqui eu tenho, se esse valor desse ângulo aqui é θ, aqui também é θ. Aqui também é θ, né? Aqui também é θ. Então a gente lembra lá, como é que a gente calcula um ângulo com um triângulo, um ângulo agudo com um triângulo retângulo? Já que ele formou aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Formou um triângulo retângulo. E como é que a gente calcula esse ângulo? Isso mesmo, a gente calcula pela tangente, não é isso? Do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso mesmo, por isso que está aqui, ó, tangente de θ, né? Então eu posso dizer que esse coeficiente angular, ou taxa de variação, também é a tangente de θ. Tá? Em outras palavras, como é que eu iria calcular isso aí? Calculo da seguinte maneira, fazendo a variação, a razão entre as duas variações, né? A variação de ya menos yb e divido, né, por xa menos xb. Até aí, ok? Tá todo mundo aí atento? Conseguiu entender até aí? Então, de onde eu tirei essa medida? xa menos xb, final menos inicial. De onde eu tirei essa medida? ya menos yb, final menos a inicial. Com isso eu tenho a variação. Essa variação eu posso encontrar o valor da taxa de variação, né? Então eu tenho aqui, ó, o coeficiente angular é igual à razão entre as duas variações. Variação do lado oposto ao ângulo, dividido pela variação do lado adjacente ao ângulo θ.
que eu também posso definir como sendo a tangente de θ. Ok? Vamos aqui por um exemplo para a gente poder esclarecer melhor. Professor, e se por um acaso eu pegar e trocar esses valores aqui, se eu colocar o YB para cá e o YA para cá, não tem problema, desde que você siga o seu erro, ou melhor, siga aquilo que você iniciou, tá? Siga o que você iniciou. No caso, vamos ver aqui, ó. Então eu posso fazer assim, ó. Se eu por um acaso fizer YB menos YA, tá? Quando eu for encontrar a razão entre eles, eu devo também fazer o mesmo caminho que eu fiz com Y, tá? Ou seja, aqui embaixo vai ficar XB menos XA. Não tem problema se eu trocar aqui a ordem, desde que eu obedeça, né? Que se eu troquei em cima, eu troco embaixo. Troquei em cima, troco embaixo também. Vou obedecer a mesma ordem que a minha parte de cima da minha razão, tá? Então vamos lá. Aqui tem um exemplozinho bacana para a gente trabalhar, para a gente fechar.